os vírus inteligentes que aguardam um sinal para matar seu hospedeiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre um mundo completamente enigmático para a ciência. Como sabemos, a ciência catalogou 5 reinos de seres vivos que são: o reino Monera, onde todos os seus integrantes são formados por uma única célula, como as bactérias, por exemplo; o reino Protista, como os protozoários e as algas; o reino Fungi, como os cogumelos, bolores e leveduras; o reino Plantae, que engloba todas as plantas existentes no planeta; e o reino Animalia, ao qual pertencemos, e também todos os demais animais. Porém, existem seres vivos que não se encaixam em nenhuma dessas classificações, e eles são mais astutos do que pensamos. A ciência os chama de vírus. Após 2 anos da pandemia do Covid-19, você pode pensar em um vírus como um organismo esférico espinhoso e desagradável, um assassino irracional que entra em uma célula e sequestra suas capacidades ou habilidades programadas, criando inúmeras cópias de si mesmo antes de atacar. Para muitos vírus, incluindo o coronavírus, que causa o Covid-19, o apelido de assassino irracional pode não ser considerado muito apropriado, uma vez que os vírus conseguem tomar certas decisões de forma a surpreender os cientistas. A biologia dos vírus é muito mais do que aparenta superficialmente. Como a pandemia de Covid mudou os padrões de vírus conhecidos. Vejamos o HIV, o vírus que causa AIDS. O HIV é um retrovírus que não desencadeia diretamente a morte do seu hospedeiro quando entra na célula. Ele se liga aos seus cromossomos e fica lá, esperando o momento certo para tomar o controle da célula e fazê-la replicá-lo, para em seguida, começar a infectar outros sistemas celulares, o sistema imunológico, e eventualmente causar a AIDS. O momento exato pelo qual o HIV aguarda para se manifestar ainda é um importante assunto pesquisado. Mas os estudos sobre outros vírus mostram que esses patógenos podem ser razoavelmente ponderados em relação a matar seu hospedeiro. Claro, os vírus não pensam como você e eu, mas, aparentemente, eles foram dotados de alguns mecanismos de tomada de decisão bastante sofisticados. Por exemplo, se alguns vírus detectarem danos no DNA, eles optarão por deixar a célula em que estão. Eles parecem saber exatamente, entre aspas, quando o navio está afundando, e se preparam para isso. Os fagos, por exemplo, são vírus que infectam apenas bactérias, mas já se provou cientificamente que eles são capazes de ouvir importantes sinais celulares para ajudá-los em suas tomadas de decisões. E pior que isso, eles podem utilizar o, entre aspas, ouvidos da própria célula, que são seus sensores, para escutar através deles. Eles verdadeiramente parece que foram altamente treinados para se infiltrar, assumir o controle e destruir o seu hospedeiro, fugindo de danos no DNA. Se o inimigo do seu inimigo é seu amigo, como diz o ditado popular, os fagos são certamente seus amigos. Há de lembrar que fagos também são vírus, e você precisa compreender que isto quer dizer que na verdade ninguém sabe o que eles verdadeiramente são. E por que estão sendo considerados amigos então? Isto porque eles controlam as populações bacterianas na natureza, e os médicos estão recorrendo a eles cada vez mais para tratar infecções bacterianas que não respondem a antibióticos. O fago mais bem estudado, o Lambda, funciona um pouco como o HIV. Ao entrar na célula bacteriana, o Lambda decide se vai se replicar e matar logo a célula, como a maioria dos vírus fazem, ou se vai se integrar ao cromossomo da célula, como o HIV faz, por exemplo. Se optar pela última opção e se integrar ao cromossomo da célula, o Lambda se replicará inofensivamente no hospedeiro cada vez que a bactéria se dividir. Mas, como o HIV, o Lambda não está apenas ocioso. Ele usa uma proteína especial chamada CI, como um estetoscópio, para ouvir sinais de danos ao DNA dentro da célula bacteriana. Se o DNA da bactéria for comprometido, é uma má notícia para o fago Lambda aninhado dentro dela. O DNA danificado leva direto ao aterro sanitário do ser vivo, ou seja, os restos de tudo que o corpo põe para fora, porque se tornou inútil para o fago, que precisa dele para se reproduzir. Então o Lambda ativa seus genes de replicação, faz cópias de si mesmo, e sai da célula para procurar outras células não danificadas para infectar. Ele certamente sabe o que está fazendo. Grampeando o sistema de comunicação da célula. Alguns fagos, em vez de coletar informações com suas próprias proteínas, grampeiam o sensor de danos no DNA da própria célula infectada, chamado LEXA. Proteínas como CI e LEXA são fatores de transcrição que ativam e desativam genes,
ligando padrões genéticos específicos dentro do manual de instruções do DNA, que é o cromossomo. Alguns fagos, como o colifage 186, descobriram que não precisam de sua própria proteína viral CI, se tiverem uma sequência curta de DNA em seus cromossomos a qual a Alexa bacteriana pode se ligar. Eles aprenderam isso. Sendo assim, ao detectar danos no DNA, a Alexa vai ativar os genes do fago para se replicar e matar, enganando a célula, para que ela própria cometa suicídio, enquanto permite ao fago escapar. É realmente surreal. Os cientistas reportaram pela primeira vez o papel da CI nas tomadas de decisão dos fagos na década de 1980, e o truque de contra-espionagem da colifage 186 no final da década de 1990. Desde então, houve algumas outras descobertas de fagos grampeando sistemas de comunicação bacteriano. Um exemplo é o fago PHI29, que explora o fator de transcrição de seu hospedeiro para detectar quando a bactéria está se preparando para gerar um esporo, ou uma espécie de ovo bacteriano capaz de sobreviver a ambientes extremos. O PHI29 instrui a célula a condicionar seu DNA no esporo, matando as bactérias em desenvolvimento, uma vez que o esporo germina. Em uma pesquisa publicada recentemente, a comunidade científica mostrou que vários grupos de fagos desenvolveram de forma independente a capacidade de acessar outro sistema de comunicação bacteriano, a proteína CTRA. A CTRA integra vários sinais internos e externos para acionar diferentes processos de desenvolvimento nas bactérias. A principal delas é a produção de apêndices bacterianos, chamados flagelos e pili. Acontece que esses fagos se ligam aos pili e flagelos das bactérias para infectar. A hipótese principal dos cientistas é que os fagos usam a CTRA para estimar quando haverá bactérias suficientes nas proximidades de pili e flagelos, que possam prontamente infectar. Um truque bastante inteligente para um assassino irracional, não é verdade? Estes não são os únicos fagos que tomam decisões elaboradas, e tudo isso sem a vantagem de ter um cérebro. Alguns fagos que infectam bactérias bacilos produzem uma pequena molécula cada vez que infectam uma célula. Os fagos podem sentir esta molécula e usá-la para contar o número de infecções de fagos que ocorrem ao seu redor. Como invasores alienígenas ao sistema em que invadiram, esta contagem ajuda a decidir quando eles devem ativar seus genes para replicar e matar, matando apenas quando os hospedeiros são relativamente abundantes. Desta forma, os fagos se certificam de que nunca vão ficar sem hospedeiros para infectar, e garantem sua própria sobrevivência a longo prazo. Combatendo a contra-inteligência viral. Você pode estar se perguntando por que deveria se preocupar com as operações inteligentes executadas por vírus bacterianos. Embora as bactérias sejam muito diferentes das pessoas, os vírus que as infectam não são tão diferentes dos vírus que infectam os humanos. Praticamente todos os truques executados por fagos foram observados mais tarde sendo usados por vírus humanos. Se um fago pode grampear linhas de comunicação bacterianas, por que um vírus humano não grampearia as suas? Até agora, os pesquisadores não sabem o que os vírus humanos poderiam estar ouvindo se grampearem estas linhas, mas muitas opções vêm à mente. Os cientistas acreditam que, assim como os fagos, os vírus humanos poderiam potencialmente ser capazes de contar seu número para criar estratégias, detectar o crescimento celular e a formação de tecidos, e até mesmo monitorar as respostas imunes. Por enquanto, estas possibilidades são apenas especulações, mas a investigação científica está em andamento. Ter vírus ouvindo as conversas privadas de suas células não soa muito bem, não é mesmo? Mas não deixa de ter um lado bom. Como as agências de inteligência ao redor do mundo sabem muito bem, a contra-inteligência funciona apenas quando é secreta. Uma vez detectado, o sistema pode facilmente ser explorado para plantar notícias falsas para o inimigo. Da mesma forma, os cientistas acreditam que futuras terapias antivirais podem ser capazes de combinar artilharia convencional, como antivirais que impedem a replicação viral com truques de guerra de informação, como fazer o vírus acreditar que a célula em que está pertence a um tecido diferente. Portanto, se os vírus são capazes de controlar, enganar, plantar instruções falsas nas nossas células e se autoprotegerem, nós temos que ser mais inteligentes que eles. E não há outro caminho para isso, que não seja estudando o inimigo. Esta é a importância em que governos invistam em pesquisas científicas. E você, já sabia tudo isso sobre os vírus? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber o alerta de novos vídeos.
Obrigado por assistir, e até o próximo episódio do Surreal.